Então, esse vídeo, né, nós vamos dar sequência aos vídeos aí. E esse vídeo tem por objetivo fazer a correção das atividades da segunda série. Vamos lá, então. Observe o gráfico abaixo para responder as questões que seguem. Gente, antes de nós respondermos as questões, vamos só fazer aí alguns lembretes. Esse gráfico, ele chama curva de solubilidade de alguns solutos. Aqui nesse gráfico eu coloquei vários solutos pra gente. E na atividade nós vamos estar falando sobre esses vários solutos, né? Lembrando que esse gráfico aqui, essa curva de solubilidade, ela expressa a quantidade de soluto no meu eixo Y, que é solúvel nesse gráfico aqui para cada 100 gramas de água, de acordo com a minha temperatura. Então, aqui eu vou ter o tipo de soluto, a curva do soluto específico para cada soluto. No eixo Y, eu tenho a quantidade de soluto solúvel a cada 100 gramas de água. E aqui no eixo X, eu vou ter a temperatura. Observe que o aumento da temperatura altera esses valores de solubilidade, né? Na maioria dos casos, o aumento da temperatura aumenta a solubilidade desses solutos. O que são curvas de solubilidade? Curvas de solubilidade são esses gráficos aí que apresentam a variação dos coeficientes de solubilidade em função da temperatura. Essas curvas de solubilidade, elas foram, traçadas por dados laboratoriais. Eles mediram lá 20 graus Celsius, quantas gramas do soluto era solúvel em água, depois mediram a 30, 40 e foram traçando essas curvas aí pra gente. Nós só vamos encontrar essas curvas já prontas, né? Nós vamos encontrar elas já prontas, mas elas foram feitas dentro do laboratório. E é sempre importante vocês observarem 3 pontos nessas curvas de solubilidade e também nos exercícios que vocês forem fazer. Quais são esses 3 pontos? Quantidade de soluto, que vai estar sempre no meu eixo Y, quantidade de água e temperatura. Por que a gente vai estar observando esses 3 pontos? Porque o nosso gráfico, ele pode ser para 100 gramas de água, mas ele pode estar para 50, para 200, e a gente sempre vai ter que converter os valores para o valor que a gente está tendo, ou no exercício ou no gráfico. Nós vamos ter que falar sempre de mesmos valores. Por quê? Se esse soluto a 20 graus Celsius é solúvel 35 gramas dele em 100 gramas de água, se eu dobrar a quantidade de água, eu dobro a quantidade de soluto que eu consigo dissolver. Aí deixaria de ser esses mesmos 25 gramas para ser 50 gramas. Então, à medida que eu aumento a quantidade de água, eu aumento a quantidade de soluto para dissolver. Então, meninos, fiquem atentos a esses 3 pontos na atividade. Fiquem atentos à quantidade de água, a quantidade do soluto que pode ser dissolvido nessa água e a temperatura. Sempre observem esses 3 fatores para estar respondendo as atividades de vocês. Bom, o que é esse coeficiente de solubilidade? Coeficiente de solubilidade, ele é um valor, que indica a quantidade máxima de determinado soluto que pode ser dissolvida em uma determinada quantidade do solvente água, a uma dada temperatura e pressão. Então, esse coeficiente de solubilidade dá o máximo de soluto que eu posso dissolver naquela quantidade de água, para formar uma solução ideal. E ele depende de temperatura e pressão. O coeficiente de solubilidade, ele depende também da natureza do soluto e da temperatura. Como assim da natureza do soluto? Se é o cloreto de sódio, ele tem um valor. Se é o cloreto de potássio, ele tem outro valor. Se é o brometo de potássio, ele tem outro valor. Quem é o soluto influencia nisso. Também influencia nesse coeficiente de solubilidade a temperatura. E no caso de solutos gasosos, se eu tiver um soluto gasoso para dissolver,
Além da temperatura, também temos que ficar atento à pressão. Gente, interrompi só um pouquinho por causa do carro de som, né? Bom, curvas de solubilidade das soluções, elas nos dão aí alguns nomes para a gente classificar essas curvas de solubilidade. Lembrando que quando a gente vai analisar a curva de solubilidade de determinado soluto, fiquem atentos à quantidade do soluto, à quantidade de água e à temperatura. Quando você marcar um par ordenado no seu gráfico, lembrando que os pares ordenados são o par X, temperatura, e Y, quantidade de soluto. Quando você marcar um par ordenado no seu gráfico, ele pode, aparecer no seu gráfico em 3 pontos diferentes. Se o par ordenado que você marcou aparecer em qualquer ponto abaixo dessa curva, olha, essa é a minha curva de solubilidade desse soluto. Qualquer ponto que esteja abaixo dessa curva de solubilidade vai me dar uma solução insaturada. Insaturada porque a quantidade de soluto está inferior ao especificado pela solubilidade. Então, se eu marcar um par ordenado e ele aparecer abaixo aqui, ó, abaixo dessa linha vermelha para mim, em qualquer lugar desse parte aqui do meu gráfico, ó, abaixo dessa curva de solubilidade, pode ser aqui, ó. Tá abaixo da curva de solubilidade, ele me dá uma solução insaturada. Se o meu par ordenado me levar nesse gráfico a qualquer ponto exatamente sobre essa curva vermelha, nós estamos diante de uma solução saturada, de uma solução ideal. Uma solução que tem a quantidade ideal de soluto para o solvente que está dentro dela. Nós temos uma solução com a quantidade máxima de soluto que eu vou dissolver. Então, qualquer pontinho sobre essa linha vermelha, nós teremos soluções saturadas. Caso o meu par ordenado, me leve a qualquer ponto acima, superior a essa curva de solubilidade, qualquer pontinho que eu estiver superior a essa curva vermelha aqui, qualquer ponto acima dessa curva, nós vamos ter uma solução super saturada. Essa solução super saturada, nós podemos chamar ela de solução super saturada quando ela formar um sistema homogêneo, quando o soluto em excesso estiver dentro da solução dissolvido, ou nós podemos chamar ela também de uma solução saturada com corpo de fundo, quando o excesso do soluto não tiver dissolvido, ele tiver precipitado no fundo do recipiente. Então, eu coloquei para vocês relembrarem. A solução insaturada é aquela que a quantidade de soluto é inferior ao ideal, é inferior ao especificado pelo coeficiente de solubilidade. A saturada é aquela que a quantidade de soluto, para aquela quantidade de solvente é ideal. A supersaturada é aquela que a quantidade de soluto é superior e vai formar um sistema homogêneo. O excesso de soluto vai estar dentro da solução. A solução saturada com corpo de fundo é aquela que tem uma quantidade de soluto superior. No entanto, o excesso de soluto, ele vai ser depositado no fundo do recipiente, formando um sistema heterogêneo. Por exemplo, se você colocar muito açúcar na sua água gelada para dissolver, vocês podem observar que parte do açúcar se dissolve, formando uma solução ideal onde se dissolve. O excesso do açúcar vai lá para o fundinho do recipiente, formando um sistema heterogêneo. Isso são soluções saturadas com corpo de fundo. Aquele excesso de soluto se deposita no fundo do recipiente. Lembrando que, quando eu tenho solutos sólidos em líquidos, o único fator que interfere é a temperatura. De forma que, quanto mais eu aumento a temperatura, mais eu consigo dissolver a maioria dos sólidos no líquido. Olha, tenta dissolver aí na sua casa um copo de açúcar para um copo de leite gelado. Mexe, tenta dissolver.
Põe no liquidificador, bate lá pra gente. Veja se dissolve. Não vai dissolver, é muito açúcar. Mas se você levar ao fogo, se você levar esse copo de leite com açúcar no fogo, vocês vão perceber que o açúcar dissolve. Por quê? O aumento da temperatura aumenta a solubilidade dos solutos sólidos, como o açúcar, nos líquidos. Quando a gente fala de solutos gasosos, nós temos que ficar atentos a dois fatores. Primeiro, temperatura. Quando eu aumento a temperatura, né, desses solutos gasosos em líquidos, eu dou mais energia para o gás. Se eu dou mais energia para esse gás tende a diminuir sua solubilidade. Ele tende a sair do líquido e ir embora. Nos gases também, gente, tem o fator pressão. Lembrando que aumentar a pressão é diminuir o volume. Quando eu aumento a pressão, eu forço os gases a ficar dentro dos líquidos. Eu aumento a solubilidade dos gases. Quando eu diminuo a pressão, eu libero esses gases, eu permito a saída deles dos líquidos. Então, em caso de solutos gasosos, se eu aumentar a temperatura, eu dou energia e o gás vai embora, diminui a solubilidade. Se eu aumentar a pressão, eu forço o gás a ficar dentro do líquido. Vamos dar sequência. Então, aí a gente pode ter curvas de solubilidade de dois tipos. Curvas de solubilidade ascendentes, como a B e a C, que vão subir com o aumento da temperatura. E curvas descendentes, que vão descer com a diminuição da temperatura. As curvas ascendentes são curvas de solutos sólidos. Por que sólidos? Porque quando eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar a quantidade de soluto dissolvido nessa solução. As curvas descendentes são curvas de solutos gasosos. Por que gasosos? Porque observe que à medida que eu aumento a temperatura, a quantidade de soluto que eu vou conseguindo dissolver vai diminuindo. Então, gente, fiquem atentos. Curvas ascendentes, que aumentam a quantidade do soluto com o aumento da temperatura, indicam solutos sólidos. Curvas descendentes, que diminuem a quantidade do soluto com o aumento da temperatura, nos indicam solutos gasosos. Então, vamos saltar aí a número 1. Antes de nós darmos sequência aí, observem aqui para mim este ponto. Nessa curvinha roxa. Esse ponto dessa curvinha roxa também temos aqui, ó, no cloreto de cálcio. Aqui e aqui. Esses pontinhos, quando a curva está indo de uma forma, ela para e forma-se uma nova curva. Ela parou e formou-se uma nova curva. Esses pontinhos são chamados pontos de inflexão. O que são esses pontos de inflexão? Pontos de inflexão é o momento em que um soluto hidratado perde parte da sua água e adquire uma nova curva de solubilidade. Um soluto hidratado perde parte da água no interior dele e forma uma nova curva de solubilidade. Vamos questão número 1. Considere a curva de solubilidade do nitrato de potássio. Ao adicionar no recipiente 40 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água a temperatura de 40 graus Celsius, pode-se afirmar. Antes de nós lermos as afirmativas que ele está fazendo aqui, nós devemos ficar atento aqui a alguns fatores. Destaquei pra gente quais são os fatores importantes nessa questão número 1. A natureza do soluto, trata-se do nitrato de potássio. Então, naquele gráfico onde eu tenho várias curvas, eu vou analisar a curva do nitrato de potássio. Aqui eu tenho a presença de 40 gramas do meu nitrato de potássio em 50 gramas de água, a temperatura de 40 graus Celsius. Agora, vamos analisar. Então, eu quero fazer aqui a marcação do meu par ordenado X e Y, para nós interpretarmos aqui na curva do meu nitrato de potássio, que é essa curva azulzinha aqui que a gente está vendo, ó. Então, agora, nenhuma das outras curvas me interessam.
Me interessam apenas essa curva azulzinha, que é a curva do nitrato de potássio. Primeira coisa que eu vou fazer para estar demarcando nesse gráfico é organizar esse par X e Y. Bom, de acordo com o meu enunciado, eu tenho 40 gramas de nitrato de potássio e 50 gramas de água a 40 graus Celsius. Agora, observe o que é que eu marquei aqui pra gente também. O meu gráfico, ele dá a quantidade do meu soluto, a temperatura, mas essa quantidade de soluto aqui, ela está expressa para 100 gramas de água. Olha, o dado do meu gráfico é para 100 gramas de água. O dado do meu exercício é para 50 gramas de água. Então, observe que no meu exercício eu tenho assim. A temperatura 40 graus Celsius não vai mudar, independente de a gente falar de 50 gramas de água, 100 gramas de água, 200 gramas de água. A temperatura, que é o valor do meu X, 40 graus Celsius não vai mudar. O que que eu tenho que ficar atenta a fazer conversões, pessoal? Olha, o meu exercício fala de 50 gramas de água. O meu gráfico fala de 100 gramas de água. Então, eu tenho que fazer a conversão do que está no meu exercício para a informação que eu tenho no meu gráfico. A informação do meu gráfico é 100 gramas de água. A informação do meu exercício é 50 gramas de água. Nós precisamos fazer essa conversão antes de responder. Então, o meu par ordenado XY, o X já está aqui. O Y, olha, se 40 gramas estão dentro de 50 gramas, quantas gramas vão estar dentro de 100? Se você resolver a multiplicaçãozinha cruzada aí, você vai ver que o seu Y, né, vai ter o valor de 80 gramas. Então, agora sim eu tenho um par ordenado para localizar nesse meu gráfico aqui. O par ordenado que eu vou localizar no meu gráfico é 40, que é o valor da temperatura, 80, que é o valor do meu soluto, eu vou buscar aqui. Então, já tenho o par ordenado de acordo com o meu gráfico. Lembrando assim, gente, por que que é 80 e não esse 40? É 80 porque o meu gráfico é para 100 gramas de água e não 50. O meu exercício fala de 50, mas o meu gráfico fala de 100. Por isso que a gente teve que mudar. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou marcar o par ordenado 40, 80. 40 para a temperatura, 80 para o valor do soluto. Observe aqui, ó, a gente está falando desse pontinho vermelho. E nós estamos falando desse sal aqui, desse nitrato de potássio. Esse ponto, em relação ao nitrato de potássio, ele se encontra inferior à curva do nitrato de potássio? Não. Então, não pode ser solução insaturada. Ele se encontra exatamente sobre essa curva do nitrato de potássio? Não. Ele se encontra numa região superior. Observe que quando a gente tem o nitrato de potássio a 40 graus Celsius, a quantidade máxima de soluto, olha a quantidade ideal de soluto, que é quando eu tenho esse 40 se encontrando com essa curvinha dele aqui, a quantidade máxima de nitrato de potássio gira em torno aí de mais ou menos 64 gramas. Nós colocamos 80 gramas. Então, teve um excesso de soluto aí de 16 gramas. Então, no meu gráfico, eu formei uma solução supersaturada ou uma solução saturada com corpo de fundo, onde eu vou ter 16 gramas de soluto em excesso. Olha, por que 16? A região ideal dele está bem aqui, dá 64 gramas. Eu marquei no 80. De 64 para 80, houve um excesso de 16 gramas. Essas 16 gramas estão para 100 gramas de água. Então, vamos lá agora analisar a resposta. Apenas parte do sólido se dissolverá? Perfeito. Permanecendo aproximadamente 20 gramas no fundo do recipiente? Olha, professor, eu achei o valor de 16. Vou marcar essa alternativa como correta. Não. Por que que eu não marco essa letra A como correta? Você achou, sim, um excesso de 16 gramas. Mas você achou um excesso de 16 gramas para 100 gramas de água. E aí eu volto lá. O enunciado é para 50 gramas de água. Então, eu tenho que fazer essa conversão novamente.
Se eu tenho 16 gramas em 100 gramas de água, quanto eu vou ter em 50 gramas de água? Bom, em 50 gramas de água eu vou ter 8 gramas. Posso marcar a letra A, então? 20 gramas? Não, se eu tenho um excesso só de 8 gramas, gente, 20 gramas está muito longe disso. Letra B. Apenas parte do sólido se dissolverá, permanecendo aproximadamente 8 gramas no fundo do recipiente. Ué, a gente acabou de comentar, então, que eram 16 gramas, eram 16 gramas para 100 gramas. No caso de ser 50 gramas de água como o meu enunciado, serão apenas 8 gramas. Então, sugestão de resposta da número 1 para vocês, a letra B. Apenas uma parte do sólido se dissolverá, permanecendo aproximadamente 8 gramas no fundo desse recipiente. Bom, letra C. Tem-se uma solução insaturada? Gente, o ponto que nós marcamos, ele ficou bem acima do gráfico. Então, nós temos uma solução supersaturada ou saturada com corpo de fundo. Por que não é letra D? O resfriamento dessa solução não variará a quantidade de soluto dissolvido. Quando eu resfrio, eu mexo na temperatura. Se eu mexo na temperatura, eu estou variando a quantidade de soluto dissolvido. E por que não é a letra E? O aquecimento dessa solução não modificará a quantidade de nitrato de potássio dissolvido. Quando eu resfrio ou quando eu aqueço, eu estou mexendo na temperatura. E se eu mexo na temperatura, eu mexo na quantidade de soluto dissolvido. Então, eu espero que tenha ficado claro aí para vocês que nessa número 1 a resposta é a letra B.